Olá, me chamo Renan Ribeiro e venho trazer um vídeo aqui como um tutorial para auxiliar aqueles ministros que estão iniciando a jornada da pregação da mensagem do Evangelho. Então, se você é ministro, você tem chamado os 5 dons ministeriais, ou você não é ministro, mas tem o desejo de estar pregando a palavra de Deus publicamente, abertamente, estarei trazendo aqui algumas dicas valiosíssimas que irá te ajudar a iniciar nessa linda jornada da fé cristã. A primeira dica que eu quero trazer aqui é sobre ferramentas que irá auxiliar na montagem do sermão e também como se comportar ou como anunciar, como comunicar a mensagem da cruz. Então, eu trouxe uma cola aqui para a gente falar rapidamente, não será algo aprofundado, será superficial, apenas para trazer dicas que irá facilitar esse início. Irei falar aqui sobre a homilética, o que é a homilética. Irei falar aqui sobre a hermenêutica, o que é a hermenêutica. Irei falar aqui agora, nessa dica, sobre o que é a exegese e para que serve a exegese. Pois bem, a homilética, existem algumas palavras que andam como sinônimas, né? Ou paralela à homilética, que irá também contribuir muito para a gente entender esse primeiro ponto, né? Dessas 3 palavrinhas. Então, junto da homilética, existem algumas palavras paralelas a ela que são sinônimas e caminham juntos, que é a retórica e a oratória. E eu quero citar aqui para você entender o que é a homilética e essas 2 palavras que são sinônimas ou traz uma clareza semelhante à mesma da homilética. Homilética é uma ferramenta valiosa para os pregadores, pois ajuda a desenvolver habilidades de comunicação. Então, ela ajuda a desenvolver habilidades de comunicação, organização, interpretação da mensagem bíblica. É a arte da comunicação. Então, a homilética é a arte da comunicação. Ensina como o comunicador deve se expressar ou se comunicar para um público específico. O emissor é o comunicador, o receptor é o público, são as pessoas que estarão ali, né, recebendo com clareza aquela mensagem. Então, a homilética é a arte da comunicação. A retórica é a arte de falar bem. Veja como é parecida essa situação aqui, essas 2 palavras. A retórica é a arte de falar bem. Ela é fundamental para construir um discurso convincente e para estabelecer qualquer base filosófica, racional. A retórica pode ser utilizada como instrumento de manipulação de opinião. Temos que entender isso também. A retórica pode ser utilizada, basicamente, ela é a arte de falar bem. Então, a retórica ela é a arte da persuasão, persuasividade, do convencimento, do argumento. Percebe que está bem ligado à comunicação, como trazer a mensagem através da verbalização. E o que é o terceiro ponto, que é semelhante, essas 3 palavras entre si, que é a oratória. Quero que preste bastante atenção aqui, porque vai trazer algumas clarezas maiores para o comunicador iniciante. A oratória, conhecida também como retórica, ela tem o mesmo significado da retórica. Essa habilidade consiste em aplicar técnicas, olha só, de dicção. E o que é dicção ou técnica de dicção? Quando nós pronunciamos as palavras corretamente, nós estamos trabalhando a dicção. Nós estamos falando os sons da palavra. As vogais, por exemplo, A, E, I, mostrando os dentes, ok? A, E, I, O, U, não falando assim com a boca presa. Então, o pessoal que fala com a boca presa está falando igual um boneco de marionete. Então, nós precisamos ter a dicção. Isso influencia e ajuda bastante na comunicação. O outro ponto aqui é a entonação da voz. Nós temos que trazer essa entonação da voz, né? Quando ela sobe e quando ela desce, nós precisamos ter essa entonação da voz para estar trazendo também clareza. Imagina uma pessoa falando num tom só. Eu quero ser aquela pessoa que você precisa entender. Daqui a pouco está todo mundo lá cochilando. Então, você precisa ter entonação da voz. Eu estou fazendo isso aqui agora. Outra palavra aqui, que vem seguido aqui, explicando sobre a oratória, é as ênfases. Isso que eu estou fazendo aqui agora é uma ênfase. Estou dando ênfase na palavra. E isso faz com que as pessoas prendam a atenção. Então, quando você quer usar uma frase, Jesus transformou água em vinho. Ele transformou água em vinho. Então, Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou água em vinho. Ou então, Jesus transformou água em vinho. Então, você deu ênfase àquela parte que você achou importante. Isso ajuda bastante também na transmissão da comunicação da palavra. As pausas também são muito importantes. As pausas na oratória é quando você fala para trazer uma explicação. Então, quando você fala,
e traz uma pausa, isso também é uma forma de explicar e ensinar ou fazer com que as pessoas prestem a atenção em uma comunicação que você está transmitindo. Então, nós vemos aqui agora que a homilética é a arte da comunicação, a retórica, a arte da persuasão e a oratória é a arte de falar bem em público. São palavras que são sinônimas entre si. É só uma clareza, não estamos aqui aprofundando. A segunda palavra que eu citei, ou ferramenta que eu gosto, que eu quero, na verdade, trazer como dica aqui, é a hermenêutica, muito utilizada em escolas teológicas, mas precisamos saber o que significa para entender como a gente deve montar um sermão. A hermenêutica é a ciência técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente das escrituras sagradas. É a interpretação de textos no sentido das palavras. Então, podemos ver que a hermenêutica é a arte da interpretação para uma boa explicação. Quando você entende o contexto bíblico, quando você extrai a interpretação do que foi lido, do que você leu, e você explica, é como se fosse uma tradução, para você trazer um entendimento superficial. É como se fosse uma tradução, você está entendendo, está transmitindo, traduzindo, baseado numa interpretação. A hermenêutica é a arte da interpretação. E a exegese é a interpretação gramatical. O que seria isso? Ou pontuar mais profundamente. A exegese é aplicado para quem pratica mais o ensino, né? Quem está no Ministério de Ensino, que estuda mais aprofundado. Então ele vai estudar gramaticalmente os textos, os contextos e as palavras, de um ponto de vista histórico, jurídico, cultural. E ali ele vai transliterar, por exemplo, vai no dicionário, quando a pessoa pega um dicionário bíblico e traz a palavra do grego para o português, do hebraico para o português, para ensinar. Então isso é uma prática de uma ferramenta chamada exegese. Então essas três ferramentas são poderosíssimas. Não vamos precisar ficar falando essas palavras, mas é importante a gente entender como essas três ferramentas funcionam e aplicá-las, falando, interpretando e como estudá-las para um bom sermão. Essa é a nossa primeira dica. A segunda dica que eu quero trazer aqui é como montar um sermão. Como devemos montar o sermão? E por onde eu começo? O que é que eu faço para ajudar? Então, eu quero trazer para vocês aqui 5 pontos. E o último ponto eu separei como será a montagem propriamente dita. Então, o primeiro ponto é: seja guiado por Deus. Não tem como você iniciar uma mensagem se você não parar para ouvir o que Deus quer para anunciar às suas ovelhas, né? A ovelha de Jesus, ok? Então, Deus, Ele quer transmitir uma mensagem, então nós precisamos falar o que Ele quer, precisamos entender, estar sensível para falar aquilo que Ele pode estar nos direcionando a trazer um bom alimento. Eu acredito que Deus é poderoso para trazer um alimento específico para um povo específico, né? Então, eu costumo dizer que existe povo para povo e gente para gente também, mas precisamos entender que Deus, Ele sim pode trazer alimentos específicos. Então, seja guiado pelo Espírito. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que apresente-se. Assim que você for começar a mensagem, você se apresenta. Olá, me chamo Renan, por exemplo, tá bom? Olá, me chamo Renan. Estou aqui trazendo algumas dicas para auxiliar os ministros que estão começando nessa linda jornada que estará levando a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo, aos 4 cantos do mundo. Então, apresente-se, né? Se você estiver em uma igreja que você foi convidado, você agradece. Se você estiver na sua própria igreja, você apresenta, você fala para as pessoas quem é você, fala o assunto que você está trazendo, a mensagem, o tema. É muito importante você fazer essa apresentação quando você está começando. Agradeça as pessoas que lhe convidaram, que lhe deram a oportunidade. Se você está vindo de outra igreja, da sua igreja para aquela igreja, leve um abraço do seu pastor. Tudo isso é importante para você estar também iniciando. Terceiro ponto é: seja fiel ao tema. Pelo amor de Deus, estude o tema e seja fiel ao tema. Se você for falar sobre fé, comece fé, desenvolva a fé e conclua a fé. Se você for falar de cura, seja fiel. Cura. Se você for falar sobre intimidade, relacionamentos, seja fiel ao tema. Isso vai trazer segurança e clareza para aqueles que estão te ouvindo. Lembre-se que você também precisa falar uma linguagem clara para que atinja todo o público. Tem pessoas que talvez tenham nível superior e outros que talvez nem tenham estudado o suficiente, mas também precisa de uma linguagem e ser alimentada espiritualmente. Então a linguagem tem que ser clara, né? Não leve palavras muito rebuscadas e muito subjetivas, querer enfeitar. Isso não precisa. Você sempre vai estar levando palavras claras. Quarto ponto: seja autêntico. Deus, Ele criou você para você funcionar do jeitinho que você é.
Você foi criado por Deus. Deus não errou quando criou você. Então Deus ele vai te usar do jeito que você é. Às vezes somos tentados a querer imitar os pregadores que nós admiramos. Nós assistimos muito alguns pregadores, pregadoras, e ali somos tentados a estar imitando aquelas pessoas. Então, eu recomendo a você, seja autêntico, fale do jeito que você é, pronuncie as palavras com autenticidade, use o seu vocabulário com cuidado, porque você está falando para um público, você está ali levando a mensagem de Deus, tá bom? Então você precisa ter essa autenticidade, seja você, ok? O quinto ponto, que é esse que eu disse que seriam os outros pontos que eu iria citar, é utilize pelo menos dos 3 pontos. Algumas pessoas não gostam, outros gostam, mas via de regra eu indico para quem está começando. Quando você for montar o sermão, você pega se você for anotar no papel, no tablet, no dispositivo, no celular, faça 3 pontos. Primeiro ponto, você vai colocar o quê? A introdução. Na introdução é a abordagem do assunto geral. Então você vai chegando, se apresentando e ali você fala a abordagem geral. O segundo ponto é você desenvolver o assunto. Utilize os dons que Deus te deu. Você pode, se você canta, você pode começar com uma música. Lembre-se de estar fazendo algo equilibrado, né, com a mensagem. Você não pode falar de alegria e entrar com um assunto triste e querer que as pessoas no final estejam alegres. Não vai acontecer isso. Você tem que entender que você tem que começar com alegria para poder conduzir a igreja ou a mensagem para a alegria. Se você for ministrar algum assunto sobre correção, você começa pulando a alegria, depois traz correção, você mudou no meio do caminho, então tudo isso vai trazer uma confusão. Seja então direcional, seja intencional e direcionado naquele assunto e naquilo que Deus quer tratar com as pessoas. Tá certo? Então, utilize desses 3 pontos. Primeiro, você traz a introdução. Segundo, você desenvolve o assunto, explica para as pessoas aquilo que você trouxe. E terceiro ponto, finalize, pelo amor de Deus, finalize a mensagem. Por quê? Tem muitas pessoas que não concluem a mensagem, outras pessoas dão aquela viajada, começam a falar sobre fé, aí está lá em cura, depois está lá em prosperidade. Não que não sejam assuntos correlatos, mas você tem que entender que se você está falando sobre fé, precisa desenvolver o assunto voltado para a fé e concluir o assunto de fé, para que não traga confusão na mente das pessoas, dos ouvintes que estão ali. Ok? Então essa dica foi para como montar um sermão. A terceira dica que eu quero trazer aqui é sobre como nós devemos nos comportar diante de um público. Isso vai mexer um pouquinho aqui em algumas áreas, né? E é importante a gente ter essa clareza e entender que a linguagem corporal ou não verbal, ela fala muito mais do que as próprias palavras. O jeito como você se veste, como você está se comportando, o que você está também, claro, falando, tudo isso está transmitindo uma linguagem, uma comunicação para as pessoas que estão ali para receber a mensagem de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero citar aqui sobre nos comportarmos, como devemos nos comportar diante do público, no palco ou no púlpito, ali use o espaço ao seu favor. Então, caminhe, olhe para as pessoas, esteja utilizando aquela área, lembre-se que você está falando para pessoas, olhe nos olhos das pessoas, dê atenção para receber a atenção. Tenha empatia. Afinal de contas, você não está lá com um telejornal falando para máquinas, uma câmera. Não, pode até ter câmeras na igreja. Hoje é muito comum ter câmeras nas igrejas sendo transmitidas. Mas lembre-se de olhar nos olhos das pessoas. E se o culto for ao vivo, olhe também na lente. Lembre-se que tem pessoas, às vezes são idosos, às vezes está sendo transmitido para uma pessoa que está no hospital em um leito. E Deus também quer alcançar. Então, toda essa questão de comportamento é muito importante. Como você se veste é outro ponto que eu quero citar aqui a respeito do comportamento. As vestimentas, ela vai falar muito ao teu respeito. Cuidado com cores muito chamativas, com roupas apertadas. Tem pessoas que entram na roupa, parece que usou uma roupa a vácuo. Meu Deus do céu. Lembre-se que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você não precisa estar expondo as formas do teu corpo dentro de uma roupa. Então, tenha cuidado com a roupa. Procure usar cores neutras se você se sente bem. Procura utilizar, seja autêntica, seja você, mas tenha cuidado para que nada venha distrair a mensagem. Mulheres, procura usar roupas mais folgadas, tá bom? Equilibradas. Homens também. Então, tenham cuidado com as vestimentas. Use o sorriso, é outro ponto que eu quero citar aqui em relação ao comportamento, de como está agindo, né, diante do público ali. Use o sorriso. O sorriso é um gesto universal da amizade. Outra coisa é que quando você estiver falando, você abra os braços. Porque quando você mostra essa parte de dentro do braço, há estudiosos que dizem que é instintivo as pessoas quando olham os braços abertos e um sorriso,
entendem que ali gera empatia, é como se houvesse uma amistosidade, fica algo amistoso ali para rolar uma amizade, se você está me entendendo assim. Então, fale com o peito aberto, fique numa posição ereta, não fique cabisbaixo, não cruze os braços, não feche a cara, mantenha um sorriso aberto. Tenha dificuldade de sorrir, treina, existe treinamento, morde uma caneta, porque o músculo, é verdade, o músculo ele vai se adaptando àquela atividade que você vai fazendo. Nosso rosto, né, nossa face é repleta de músculos. Então, nós precisamos também ficar com esse aspecto. Uma posição ereta, peitos e braços abertos, cuidado com os gestos desnecessários, né, para não estar distraindo. Tem gente que gesticula muito, não precisa se gesticular tanto, né? Também não fique preso, travado. Se locomova com suavidade, dependendo do tipo de mensagem, mas para que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. Abram os braços, na altura das pernas abertas para os homens, na largura dos ombros, fique à vontade, evita ficar com a mão no bolso, chave de carro pendurada. Então, esse tipo de situação não vai te ajudar. Evita movimentos desnecessários, fique nervoso, a gente fica estralando os dedos, mexendo, né, nervoso, com as mãos no bolso, braço cruzado. Esse tipo de ação você deve evitar, porque o teu comportamento também está transmitindo uma comunicação para as pessoas. Tenha clareza, tenha confiança, mostre para as pessoas que você está confiante no que você está falando e isso será recebido por elas. Não precisa dizer que está nervoso ou nervosa, porque as pessoas certamente não irão saber que você está nervoso ou nervosa se você não falar. Apenas fale aquilo que você estudou. Isso vai trazer total segurança e vai fluir a mensagem de Deus. O quarto ponto, a quarta dica que eu quero citar aqui para finalizar, entre essas dicas desse tutorial para auxiliar os ministros que estão iniciando nessa jornada linda, maravilhosa, que é propagar o Evangelho de Cristo, é sobre como segurar o microfone. Pode parecer algo tão simples, mas eu percebo que ainda há um pouco de dificuldade pela falta de familiaridade. Então, eu tenho aqui 3 tipos de microfones que irá auxiliar na explicação. Esse microfone aqui, em forma de bastão, né, um microfone de mão, ele precisa ser segurado de uma forma frontal à sua boca, para que possa captar. Existe uma membrana de captação no microfone que fica nessa área aqui. Então você segura o microfone pelo meio. Não segura onde sai o sinal. Geralmente a parte do sinal do microfone é aqui embaixo, não tapando. Nem segura na parte aqui em cima, nem encosta na boca, tá bom? É anti-higiênico aqui, ó. Algumas pessoas estão colocando a boca, outras pessoas vão utilizar e fica com saliva aqui. Então não encosta na boca, não segura aqui, nem segura aqui. Você segura pelo meio e mantém pelo menos essa distância aqui, ó. Fecha com a mão, direcionado, e põe aqui. Então essa é a posição correta, porque estará captando e haverá clareza na pronúncia das palavras e a captação adequada para uma ótima fluidez na comunicação, na propagação do Evangelho. O outro microfone que eu trouxe aqui é o microfone também chamado de headset, né? Esse microfone aqui, ele capta toda essa área que fica aqui próximo da boca. Para quem tem dificuldade de segurar o microfone nessa posição aqui, às vezes vai descansando o braço vai cansando. Tem gente que bota o microfone aqui, outros botam na barriga, outros ficam gesticulando com o microfone na mão e a captação acaba não saindo com tanta clareza. Então, as pessoas às vezes não estão recebendo a comunicação devida. Esse aqui ajuda exatamente pessoas que têm essa dificuldade de manter a postura ou a posição da captação do microfone frontal à sua boca. Esse aqui ele vai captar. Apenas tenha cuidado para ele não ficar muito em cima da sua boca, para que o som não saia com muito ruído. Às vezes o P, o B e o S acaba trazendo interferências, né? Fazer o B, P e S, aí ele causa interferência. Então você coloca aqui um pouco aqui assim, tá bom? Então isso vai ajudar bastante na captação do som. O outro microfone que eu trouxe aqui também é o de lapela. Esse microfone, ele já fica aqui, né, na lapela, ou aqui no peito, e ele atua nessa área peitoral, captando esse som da boca daqui para baixo. É excelente para ambientes fechados, ou para pessoas que têm uma entonação de voz muito alta. Tem gente que fala muito alta. E dependendo, claro, do microfone, da sensibilidade, ele vai captar muito bem. Mas para quem fala um pouco mais baixo, esse microfone não é tão indicado. Então, essa é a quarta e última dica. Quero agradecer a todos que assistiram até agora, ok? E tenham sucesso na sua jornada como pregador iniciante, levando a mensagem do Evangelho da Cruz aos 4 cantos do mundo, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.